O mais importante é que você entenda o que o Espírito Santo veio fazer nessa terra. O que o Senhor Jesus veio fazer nesse planeta. O que Ele espera de nós. O que Ele busca de nós. Porque Deus não está em busca de servos apenas. Deus não está em busca de pessoas trabalhadoras, comprometidas, dedicadas, que façam a obra dele apenas. Deus está em busca de filhos. Amém, pessoal? Você já se perguntou qual é a razão de você estar aqui? Não digo aqui na reunião, na videoconferência. Você já se perguntou? Se não se perguntou, se pergunte agora. O que é que você veio fazer nesse mundo? Muitas pessoas acreditam que tem um propósito nesse mundo, que tem uma missão a cumprir. Sim ou não? Sim ou não, gente? Quem acredita que você tem uma missão que Deus deu para você? Para você. E qual é a sua missão? Ganhar almas. Eu vejo isso como uma missão, mas mais uma tarefa do que uma missão. Ganhar almas. Eu vejo mais uma tarefa do que uma missão. Podemos chamar de missão também. Tem aquele que diz, olha, eu descobri qual é o meu propósito aqui. Depois que o meu filho nasceu, eu descobri por que eu vim a esse mundo. Até então eu não sabia, eu não tinha a menor consciência, ou não tinha consciência plena de por que eu vim a esse mundo. Mas quando meu filho nasceu, eu disse, eu vim por causa dele, eu vim para cuidar dele. Porque ele tem síndrome de Down, porque ele tem autismo, porque ele tem problemas especiais, e eu vim para cuidar dele. Deus me trouxe a esse mundo para cuidar do meu marido. Eu vim a esse mundo porque quando eu casei com o meu marido, ou quando eu casei com a minha esposa, eu entendi, eu tenho que ganhar essa alma para Jesus. Eu tenho que cuidar dessa pessoa nesse planeta. Não, eu entendo. Você pode até achar que isso foi a missão que Deus lhe deu. Ou você possa achar que, não, eu vim aqui para me tornar um grande empresário, um cristão empresário que vou revolucionar o mundo e vou ser o maior dizimista desse planeta e através do meu dízimo eu vou ganhar muitas almas dos meus empreendimentos, da minha empresa, vou construir muitos templos para salvar vidas. Essa é a minha missão. Eu vim a esse mundo para isso. Ok. Você pode tomar isso como missão, mas eu insisto que para mim é tarefa. Para mim é tarefa, porque missão é muito maior. Maior do que ganhar almas, é que para ganhar almas, você primeiro tem que passar, você tem que cumprir a sua missão. Para você ganhar almas, primeiro você tem que cumprir a sua missão. Enquanto você não cumprir a missão que Deus lhe deu, você não vai conseguir ganhar almas. Você não vai ganhar almas enquanto você não cumprir a missão. Você vai trazer pessoas para a igreja? Vai. Eu acredito que vai. E tem trazido.
Você vai conseguir ajudar muita gente, tenho certeza que você vai. Você vai conseguir mudar a história dessa pessoa. Você pode até fazer isso, mas isso não é a sua missão. Você pode até ajudar. Você pode até fazer a diferença na vida de alguém. Mas essa diferença não vai significar absolutamente nada enquanto você não cumprir a sua missão. Todo o trabalho que vocês fazem, que nós fazemos nos hospitais, junto aos pacientes, junto aos profissionais de saúde, todo o trabalho que o grupo da saúde realiza em todo o planeta para ajudar pessoas, e o objetivo maior é salvar a alma delas, não vai valer de nada, não vai dar em nada, se for realizado, se for executado por pessoas que ainda não cumpriram a sua missão, porque a sua missão não é essa. E qual é a minha missão, pastor? A sua missão não é cuidar do seu filho, não é cuidar do seu marido, não é mudar a vida de Beltrano, de Ciclano, de ninguém. Nós viemos a esse mundo com um propósito. E todos vieram com a mesma missão. A grande interrogação de muitos é: por que Deus deixa nascer mais pessoas, se Ele que conhece todas as coisas, sabe que a maioria... Responde. Como é que é? Não entendi. Vai para o inferno. Ele sabe disso. É bíblico, é parábola. Muitos são chamados, poucos. Foi ele mesmo quem disse isso, então ele sabe. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Mas por que tem que vir mais pessoas ao mundo, então? Porque só tem essa forma de Deus entregar na sua mão a sua... Fala, Senhor. Missão. É a única forma de Deus entregar na sua mão a sua missão, e você tem que cumprir essa missão se você vir ao mundo. Se você não vir a esse mundo, você não vai receber essa missão, que é a missão. É a missão de todo ser humano. É por isso que Deus quer que nasça mais pessoas ainda. Não é para a maioria ir para o inferno, não. Ainda que seja a minoria, mas que cumpra a missão. E a maioria que foi para o inferno, e a que ainda vai, não atribua esse destino a Deus, não, tá? Não responsabilize Deus. Quem está indo para o inferno, quem já foi, ou quem vai, não atribua ter ido para o inferno ou esteja indo a Deus, porque a decisão é sua. A decisão é sua, é minha. Se você vai cumprir ou não a sua missão. Agora você consegue entender qual é a sua missão? Qual é a sua missão? Exatamente. A sua missão é você se tornar filho de Deus. Mas quando eu nasci, eu já nasci filho de Deus? Não. Você veio a esse mundo por isso. Todo ser humano veio ao mundo com uma única missão. Ou se você preferir chamar, principal missão, já que as tarefas são consideradas missões.
Tudo bem, nada contra. Mas a minha missão é me tornar um filho de Deus. E se eu não cumprir essa missão, eu fracassei. Era melhor não ter vindo ao mundo. Eu não aproveitei a oportunidade que me deu, que o próprio Espírito de Deus me deu. Porque você vir a esse mundo não é um fardo, não é um peso, não é um risco, não é um desafio, não. Você vir a esse mundo é uma oportunidade que você está tendo de cumprir a sua missão, de receber uma missão para se tornar filho de Deus. Deus não pode gerar filhos se Ele não trouxesse primeiro a esse mundo as pessoas em carne. Ele não poderia gerar um filho do nada. Se gera filho do nada, com estalar de dedos, com a força do pensamento, é assim que gera filhos? É, gente? Não. O filho tem que ser concebido, não é criado. Deus criou o homem, não fez um filho. Deus criou, do pó da terra, Deus fez o homem. Soprou nesse homem, nesse corpo humano, o fôlego da vida, que é a palavra, que é espírito e vida. O sopro foi a palavra. Jesus quem disse, a não ser que ele esteja equivocado, e eu duvido muito que o Senhor Jesus esteja equivocado, mas ele disse: a minha palavra é espírito e vida, sim ou não? Jesus disse: a minha palavra é espírito e vida. Ele é a própria palavra. Então Deus pegou essa palavra, esse fôlego da vida, chamado espírito, palavra é espírito, e injetou no homem. E o homem se tornou filho de Deus. Amém? Amém? Eu achei que vocês iam dizer que não. Tudo bem. Amém nada. Ele não, quando ele soprou o fôlego, o espírito, naquele homem, ele se tornou alma vivente, é o que a Bíblia diz. Amém? O homem não se tornou filho de Deus, ele se tornou alma vivente. Essa alma vivente ganhou um corpo e ganhou o fôlego da vida, para durante o tempo que estiver aqui, caminhe para se tornar filho de Deus. Então quer dizer que Deus criou Adão para transformar Adão num filho dele, mas ainda não era. Sim, ok, mas não era só Adão. E não era naquele momento. Escuta. Não é, escuta, gente. Não era naquele momento. Porque tem gente que diz: Deus falhou com Adão. O Adão falhou com Deus. Vai dar no mesmo, porque quem criou Adão foi Deus. Mas tem gente que diz: não deu certo com Adão. Aí veio Noé. Não deu certo com Noé. Aí veio Abraão. Porque com Noé não foi totalmente errado, ainda sobrou um remanescente de Noé, e foi de onde veio Abraão. Mas não deu certo como queria. Não é nada disso. Em que momento deu errado? Em que momento deu errado?
Em que momento deu errado? Da parte de Deus? Momento nenhum. Não deu errado em momento nenhum. Foi a desobediência do homem que começou. Foi um erro do homem, não de Deus. Mas não é que deu errado. Ou você acha que Deus não sabia de tudo que ia acontecer? Ele sabia, gente. Não deu nada errado. Não está dando nada errado. A não ser que o seu Deus erre. O meu não erra. O meu é perfeito. A não ser que o seu falhe, fica tentando, até que eu vou acertar. Eu acertei quando mandei meu filho. Não é que ele acertou quando ele mandou o filho. Tudo estava dentro de um planejamento. Amém? Você entende? Então não estava nada fora do controle de Deus, não. Deu errado com Adão, vou tentar agora com Noé. Deu errado, não está dando muito certo com Noé, vamos tentar com Abraão. A coisa não deu nada errado, não, pessoal. Deus tem o controle de tudo. Deus controla tudo. E se você perder a sua salvação, não foi que deu errado. Foi que você fez essa escolha. Essa foi a sua escolha. Se você for salvo, essa foi a sua escolha. Tem nada de errado nem de certo. Foi a escolha. Deus não erra. Deus não falha. Tudo está dentro de um planejamento. Vocês vão entender isso ao longo dessa conversa. Porque o que Deus quer é filhos. Mas para gerar filhos, Ele teve que trazer-nos a esse mundo como carne. Como o quê? Carne. E Deus só pode gerar filho a partir da carne. É meio paradoxal para você? É meio desconexo? É meio complicado de você entender? Deu um nó na sua cabeça? Mas você vai entender, eu vou desatar esse nó agora. O Espírito Santo vai fazer isso. Presta atenção. Deus, Ele vai fazer de você filho, mas você teve que vir na carne. A maior prova disso é que quando Deus enviou o seu Filho amado, quando Deus enviou o seu Filho à terra, Ele precisou de quê para gerar um filho na terra? Precisou de quê? Fala, gente. Precisou de um útero. Precisou de uma mulher. Precisou de, ainda que virgem, e tinha que ser virgem. E Ele gerou o filho dele dentro de uma mulher que não teve nenhum contato carnal com ninguém. Então esse filho, embora tivesse que nascer encarnado, ele era de fato filho de Deus, não era filho da carne. Amém? Por quê? Porque ele foi gerado por quem? Foi gerado por quem? Está na Bíblia. Está aqui. Lucas 1,34 diz assim, pode abrir a sua Bíblia aí. Lucas 1,34. E disse Maria ao anjo: como se fará isto, visto que não conheço homem algum? E respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo. Não foi o fôlego de vida, foi mais do que isso. Foi o próprio Espírito Santo. Amém? E o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, também o santo que te há de nascer
será chamado Filho de Deus. Então ele veio de Maria. Isso é reforçado em Mateus, quando ele falou para José. Isso aí, o arcanjo falou para Maria, o arcanjo Gabriel. Mas ele disse também, o anjo disse para José, Mateus 1:20, diz assim: lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é quem é o Pai? Quem gerou é o Pai. Amém? Quem gerou é o Pai, o Espírito Santo. Então Jesus foi gerado no ventre de Maria por obra do Espírito Santo. Ali nasceu o único, o quê? Filho de Deus. Para que desse único nascesse outros. Até aquele momento ele era único. Então, qualquer tese que diga que Abraão, que Isaac, que Jacó, que José, foi filho de Deus, não existe. Abraão foi o quê? A Bíblia fala, amigo de Deus. Isso é muito forte. Abraão era amigo de Deus, tinha intimidade, mas não era filho. Moisés era o quê? Deus chamava ele de quê? Moisés, o meu servo, mas não era filho. E não faz sentido dizer que era filho, porque o próprio Jesus se apresentou ao mundo como o quê? Unigênito. Ou seja, se em Jesus foi o primeiro filho, então como é que eu vou dizer que antes de Jesus Deus teve filho? Tem alguma coisa errada aí. Tem ou não tem? Sim ou não? Tem alguma coisa errada. Se Jesus era unigênito e a partir dele que nasceu outros filhos, então daí para trás ninguém era filho. Ou então Jesus não podia ser chamado de quê? Unigênito. Unigênito é o único que tem. Compreende? Isso é muito grande. Eu não sei se você consegue absorver isso. Mas para você se tornar filho de Deus, você tem que entender isso. Senão você pode estar aqui sentado olhando para mim, você se acha filho, não seja. Por isso que eu disse, se você não cumprir a missão de se tornar filho, você pode até estar ajudando pessoas, mas não vai dar em nada, porque só gera filho quem é filho. Quem é nascido da carne é carne, não é filho. Quem é nascido da carne é o quê? Carne. Foi o que Jesus disse para Nicodemos, está aqui na Bíblia também. João 3,6 diz: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito, vê que a primeira palavra Espírito está em... Que é isso? Não é esse versículo não, vocês estão botando um versículo diferente do que eu estou lendo. É João 3,6. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito, vê que a segunda palavra Espírito está em letra minúscula. Então o que é nascido do Espírito Santo se torna Espírito. Amém? Então você se torna Espírito quando você nasce de Deus. Mas para você nascer de Deus, primeiro você teve que nascer da carne. Com o unigênito de Deus foi assim. Jesus já existia antes dele ter nascido nesse mundo? Já existia? Sim ou não? Sim ou não? Está dividido, hein?
Eu vou perguntar de novo para ver se acaba a dúvida, a divisão. Jesus já existia antes de ter vindo ao mundo através de Maria? Sim ou não? Bom, pelo menos quem falou sim, falou mais alto, então pareceu que não teve mais divisão. Sim. A Bíblia diz que ele falou, que Deus falou, façamos o homem à nossa imagem. Então Jesus já estava ali. E João capítulo 1, não sei se vocês têm acesso aí, João 1 fala exatamente isso. João 1 fala exatamente isso. No princípio era o verbo. Verbo é o quê? Palavra. Mas não é qualquer palavra. Palavra que é espírito e vida. No princípio era o verbo. E o verbo estava, Jesus no princípio era chamado de verbo. E que a palavra estava com Deus. E o verbo era, então Jesus e Deus sempre foi a mesma pessoa. Você querer entender isso é você querer queimar os fusíveis. Não vai dar certo, não queira entender. Aceite. Amém? Creia. Diga graças a Deus. E ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E aí arrebenta, aí vai em frente. Amém? Mas Jesus já estava. Mas ele não era chamado de quê? De filho. Por quê? Ele não tinha vindo a esse mundo ainda. Ele não tinha sido gerado na carne, através de Maria, mas ele já nasceu filho, porque embora ele tenha sido gerado na carne, mas foi gerado pelo Espírito, esse já nasceu filho mesmo. E aí ele ensinou. Voltamos lá para João 3, 6. O que é nascido da carne, ou seja, se eu morrer tendo nascido só da carne, não deu em nada. Compreende? Sim ou não? Se eu partir desse mundo só tendo nascido o quê? Na carne, biologicamente falando, só nasci na carne, então eu fui um fracasso. Por quê? O que é nascido da carne não passa de carne. Amém? Fala. O que é nascido da carne não passa de carne. Não passa. O que só é nascido da carne é carne. Mas o que é nascido do Espírito Santo, esse é Espírito. Aí ele completa dizendo um versículo antes, um versículo anterior. Lemos o versículo 6. No 5 fala, Jesus respondeu, para Nicodemos ainda, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Amém? Então, quando você nasce do Espírito, você se torna como Jesus, filho de Deus. Mas não tem como nascer do Espírito se o Espírito não fizer a parte dele, se ele não entrar. Se você não der liberdade para ele entrar, e para você dar liberdade para o Espírito entrar, isso envolve renúncia. Qual é a renúncia que se envolve? A renúncia de quê, gente? Da carne. E quando a gente fala renúncia da carne, é renúncia de tudo nesse mundo. Não é só da sua vontade, não. A sua vontade, sim, é a vontade da carne, né? Normalmente é para quem é nascido só da carne. Você tem que renunciar à sua vontade, mas você tem que renunciar a tudo. Tudo, Jesus falou. Aquele que não deixar pai, não deixar mãe, não deixar irmãos, não deixar
filhos, até filhos, não é digno de mim. O que é isso? É renunciar. É abrir mão das coisas da terra. É abrir mão das coisas da carne. Amém? Para servir a Deus. Ah, pastor, então, eu sei que o senhor tem uma filha, que o senhor é casado, o senhor está se contradizendo, você não abriu mão da sua mulher, da sua filha, você fez uma filha, aliás. E quem disse que quando eu me casei com ela, eu estava me casando com ela para tê-la? Quem disse quando eu fiz uma filha, foi para tê-la? Aliás, ela veio até antes de programado, porque eu nem programei. Mas vamos supor que caísse dentro da programação, que era 5 anos depois de casado. Veio antes. Quem disse que ela veio ao mundo para me satisfazer? Não. Filho de filho é o quê? É filho. Amém? Eu oro assim até hoje. Quando eu oro pela minha mulher, quando eu oro pela minha filha, ou por qualquer outra pessoa, familiares, parentes, eu não oro como se eles fossem meus. Negativo. Porque eles não são meus. Eles não são meus. Eu estou tentando fazê-los, ajudá-los a serem de Deus. Mas primeiro, eu tenho que me tornar filho de Deus para fazer outros filhos. Amém? Então a minha oração pela minha mulher sempre foi essa. Meu Deus, não é minha, é tua. A minha filha, eu nunca disse para Deus que era minha. Nunca. Na minha oração, quando eu intercedo por elas, é tua, tem nada meu. E na hora que estiver pronta como filha para ser levada ou para fazer outros filhos, é com o Senhor. Porque se Deus faz filhos, é para gerar outros. Por isso que Jesus se tornou filho de Deus, para gerar outros filhos. Amém? Porque até antes disso ele não era chamado de unigênito. Amém? Diga amém, gente. Mas ele se fez filho de Deus depois. Então veja a grandiosidade disso. Abraão foi amigo, Moisés servo, Davi foi segundo o coração de Deus. Mas você, Deus quer que seja filho. Deus não quer que você seja só amigo dele. Deus não quer que você seja só servo. Deus não quer que você seja só segundo o coração dele. Deus quer que você seja filho, pessoal. Pelo amor do Pai. Deus quer que você seja filho, se arrebenta. Deus quer que você seja filho, porque filho gera filho. E eu te digo uma coisa, não tem servo melhor, não tem amigo melhor, fala, do que um filho. Não tem amigo, você, se é filho, pode confiar que é teu amigo. Se é filho, pode confiar que vai ser um servo dedicado, que vai dar tudo de si. Pode confiar que para ele não tem tempo ruim, ele não faz corpo mole, porque ele cuida do que é
do Pai. Gente, quando você vê um agente dizendo, tá difícil, não sei se ele é filho. Porque quando é filho, o capelão não tem tempo ruim para ele. O agente não tem tempo ruim, não tem dificuldade, ele não cria. Pelo contrário, pode até ter uma dificuldade, mas ele diz, pode contar comigo, pastor. Pode contar comigo. Eu vou lá, eu vou atender a pessoa, eu vou atender o médico, eu vou atender o paciente, eu vou atender a pessoa. Qual é o chamado? Eu vou lá. Ele não dá desculpa, porque ele é o quê? Filho. Ele é filho. Então, se você é filho de Deus, você sabe o que eu estou falando. Se você ainda não é, você tem uma noção do que eu estou falando. Mas só filho que mete a cara. Está aqui na Bíblia. Quando José, vocês acreditam? Só para concluir essa parte, para a gente entrar. Jesus falando, João 1, 12, 13. Mas eu vou falar sobre o filho. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de quem? Jesus nasceu em Maria da vontade de quem? De José. Do pai de Maria. Jesus nasceu em Maria da vontade de quem? Então quem é filho de Deus nasce segundo a vontade de Deus. Quando ela toma consciência da missão dela. Você pode ter começado na igreja por causa de uma doença que você queria ser curado. Você pode ter começado a vir na igreja por causa de um problema na família que você queria ter resolvido. Você pode ter começado na igreja por causa de uma situação difícil que você estava passando. Mas se você deixou a palavra, que é espírito e vida, entrar, o Espírito Santo começou a ter liberdade. Amém? Até que você se batizou nas águas, nascido da água, está escrito aqui. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, mas da vontade de Deus. Amém? No versículo anterior que a gente leu, no capítulo 3, também fala que é nascido, o que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino. Enfim. Então, se eu nasci do Espírito, Deus gerou um filho ali. Não é vontade da carne, é vontade de quem? E quando nasce o filho, aí nasceu o quê? Um amigo, nasceu um servo. Eu tenho que cuidar das coisas do meu pai. Quem é filho cuida das coisas do pai. Teve uma ocasião que Maria e José esqueceu Jesus. Depois de 3 dias, que eles se deram conta que Jesus não estava ali com eles. Já estavam voltando para Nazaré. Ai, cadê Jesus? Jesus. Voltaram para Jerusalém. Encontraram Jesus aonde? No templo. E Jesus disse o que para eles? Lucas 2,49. Lucas 2,49, abre a Bíblia. E ele lhes disse: por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios do meu pai? 12 anos. Jesus tinha quantos anos? 12 anos, 12 aninhos. Disse: não entendi porque que vocês estavam tão preocupados comigo.
Não estou entendendo esse alvoroço de vocês dois, falando para Maria e para José. Nem chamou de mãe nem de pai. Pelo contrário, vocês não deveriam saber que eu tinha que estar aqui cuidando dos negócios. Olha como ele falou, cuidando de quê? Dos negócios do meu pai. Filho é filho, pessoal. Filho faz questão de cuidar do que é do pai. Não tem servo melhor do que um filho. Não tem amigo melhor do que um filho. Com filho tu pode contar. Aí você entende agora porque Deus quis tanto filho. Infelizmente nem todos cumprem a missão. Infelizmente nem todos se tornam filhos de Deus. Mas eu tenho certeza que hoje, no Brasil todo, vai nascer aqueles que ainda não se tornaram filhos. Porque nós vamos orar para isso. Amém? Fique em pé, por favor. Eu não sei quem você é. Pastores, me perdoem, mas eu vou precisar da ajuda dos senhores. Eu sei que o fardo é pesado, mas libere espaço aqui, por favor. Você que diz, pastor, eu quero ser filho. Eu preciso me tornar filho. Porque o filho quer estar onde? Aonde? Com o pai. Sim ou não? E quando a pessoa tem medo da morte, eu não entendo por que tem medo da morte. A morte, ela só é incômoda, ela só é assustadora para quem está preso aqui nessa terra, para quem é dessa terra e não quer sair dela. Então você não é nascido do Espírito. Quando fala em morrer e você começa a dar os faniquitos, quando fala em morrer você começa a dar ataque de pelanca, quando fala de morrer você começa a tremer toda, dá uns tremelique que a pressão sobe e desce 10 vezes em segundos, você não é filho. Porque o filho não tem problema com a morte. Porque o unigênito de Deus venceu a morte. Os outros filhos já nasceram vencedores da morte. Então a morte não me afeta. Não tem como eu morrer não tem como eu morrer. Por que não tem como eu morrer? Já morreu. Eu já estou morto. Não tem como eu morrer mais. Eu já morri. Esse mundo assim, você vive para morrer. Nesse mundo. Por isso que as pessoas têm medo da morte. Porque nesse mundo ela vive para morrer. No reino de Deus, você morre para viver. Eu estou vivo, porque eu já morri. E qualquer um que me conhece, eu desafio a dizer que eu não estou morto para esse mundo.
Eu desafio. Prove que eu não estou morto para esse mundo. Nada desse mundo me interessa. Posição, dinheiro, família. Tudo isso vai ficar aqui. A minha família, Jesus disse, são aqueles que ouvem a palavra do meu Pai e pratica. Então, amigo, assim como eu, a minha família não morre também, porque ela também é filha de Deus. Eu não estou falando de família biológica, não. Tem uns familiares meus biológicos que fazem parte da minha família, porque aceitaram o meu Jesus e são filhos do mesmo Pai. Mas tem uns que ainda estão caminhando. Eu espero que consigam. Mas depende deles, não depende de mim. Eu quero que você que quer nascer de Deus de verdade, e diz, eu quero ser filho. Você vai vir aqui sobre esse altar. Aqui tem espaço para muitos, se não para todos que quiserem. Feche os seus olhos. Aliás, feche os olhos não. Não tem como você sair do lugar de olho fechado. Vem aqui na frente, se é isso que você quer mesmo. E você diz, pastor, eu preciso. Sai do seu lugar e vem aqui. Eu não estou preocupado, se um filho nascer hoje, já valeu a pena. Aí no seu estado, aí na sua cidade, aonde você estiver, saia de onde você está. Não importa quanto tempo você está no grupo da saúde. Pastor, eu quero me tornar filho. Nascido de fato e de verdade do Espírito Santo. E não importa o que eu vou perder nesse mundo. Posso perder agora, não vai me fazer falta. Porque eu não sou apegado a nada desse mundo. Minha família é tudo. É porque você só enxerga esse mundo. Se você diz que sua família, que sua saúde... Tem uma pessoa que me falaram hoje, que disse assim, eu não quero visita da igreja e nem vou fazer. Se Deus não quis me curar, então que eu morra assim. Se Deus não quis me curar, como se Deus tivesse a obrigação de fazer alguma coisa para mim. Talvez seja o problema de algum de vocês aí. Talvez seja o problema de alguém que está na vídeo aí. Deus não quer mudar minha história, Deus não quer mudar minha sorte. Que pai é esse? A pergunta é, que filho é esse? Que filho é esse que fica apontando o dedo na cara do pai? Filho não aponta dedo para o pai. Que filho é esse? Deus não quer me curar, Deus não quer me dar um casamento. É porque ele não é... Nem Deus você deve chamar ele de Deus. Porque só deve chamar Deus de Deus quem é filho. Porque Deus só é Deus de quem é filho dele. Para ele ser seu Deus, primeiro ele tem que ser seu pai. Amém?